Olá, bom dia. Mais uma live hoje, um vídeo aqui gravado na minha parte do YouTube, André Nascimento, sala de aula. E vamos dar prosseguimento ao conteúdo sobre sintaxe, fazendo agora uma análise sintática usando alguns exemplos. Nessa videoaula de hoje estarei abordando sobre os termos essenciais e integrantes das orações, tá? Então vamos recapitulando na última aula, né? Que frase é a sequência de palavras ordenada de forma coesa que encerra com um ponto final ou algum ponto de exclamação ou interrogação, mas tem a sua conclusão em um ponto. Faz parte da conteúdo de pontuação. E oração é uma frase que contenha pelo menos um verbo. E período é uma sequência de orações que pode ter uma oração, um verbo ou uma locução verbal ou mais de um verbo. E o período se divide em simples e composto. Bem, hoje estou trazendo aqui exemplos que vocês já viram ao longo dos anos escolares que vocês tiveram, e hoje vou mostrar aqui de forma mais prática para vocês compreenderem melhor. Eu peguei uma frase, separei aqui e vou, no decorrer da aula, ajudando, esse exemplo aqui, ajudando a vocês desenvolverem melhor este conteúdo que cai bastante no Enem. Nas próximas lives estarei dando prosseguimento a este conteúdo, já trabalhando outros exemplos e encaixando com os termos acessórios da oração. Bem, basicamente, os termos essenciais, sujeito e predicado. Peguei uma frase. O casal comprou a cama. Sujeito, o casal comprou a cama, é o predicado. Sujeito, aqui é uma frase só, mas eu dividi assim. Sujeito, o casal comprou a cama, o predicado. Devemos lembrar que nem sempre o sujeito e o predicado segue essa ordem. O predicado pode vir antes, o sujeito pode vir depois, ou no meio da frase. Lembrando que não existe apenas um único tipo de sujeito, nem um único tipo de predicado. Veremos isso mais à frente. E lembrando que nessa frase, o que fez com que fosse uma oração aqui, teve um verbo que conectou, né? Comprou, que fez com que a ligação do sujeito ao predicado, né, teve esse verbo compor. Geralmente o verbo de ligação, ele não é um verbo de ação de movimento como esse aqui, o verbo comprar. Geralmente são aqueles conectivos de serem verbos de estado e tal. Mas esse aqui, o verbo está ligando, fez uma ligação, correlacionando, né, o casal à cama através do verbo comprar, que foi conjugado aqui na terceira pessoa do singular, que casal aqui se refere a eles, né? E então comprou foi na terceira pessoa do singular. Agora, no caso, vamos ver a questão dos termos, já que o verbo de ligação está iniciando a parte dos termos integrantes, vamos ver a questão também de outros termos integrantes, como, por exemplo, objeto direto e indireto. Segundo os macetes, essas formas que nós professores passamos a vocês, alunos, candidatos, é que para saber identificar melhor o objeto direto e indireto, se fazem uso dessas perguntas. O que, o qual, para objeto direto, e objeto indireto, para que, para qual. Porque o objeto direto, o complemento vai pedir uma preposição. Já no objeto direto não pede
uma preposição, salientando que existem verbos que pedem complemento, que geralmente são os verbos de movimento, de ação. Já verbos que não pedem complemento, eles não têm objeto direto e indireto, são verbos intransitivos que não precisam de complemento. E geralmente os verbos intransitivos são os que indicam o fenômeno da natureza ou alguns que indicam estado. Salvo as exceções quando é utilizado num sentido simbólico que pode acabar acarretando esses verbos a necessidade de serem conjugados, assim como os verbos propriamente de ação. Se formos pegar exemplo dessa frase, o casal comprou a cama. Qual seria o objeto? Direto ou indireto? Teoricamente, que é objeto direto, que o casal comprou o que? A cama. Mas se eu acrescentasse, aumentasse essa frase, colocasse, por exemplo, o casal comprou a cama para uma família necessitada. Seria nesse caso, teria os dois complementos, teria os dois objetos dentro dessa frase. Seria, o casal comprou o quê? A cama. Para quem? Para uma família necessitada. Ou seja, o comprou a cama seria objeto direto. Para uma família necessitada seria objeto direto, porque houve um pedido de complemento via preposição, que é a preposição para. Então podemos ver exatamente este exemplo aqui. Sobre vozes verbais, embora seja um conteúdo à parte, mas na análise sintática existe um termo chamado de agente da passiva, que vai demonstrar quando na frase existe, em uma oração dessa, existe um termo, um elemento lá, que vai sofrer ou não ação. Porque se formos recapitular as vozes verbais, ativo é o que pratica ação, passivo o que está sofrendo e recebendo a ação, e reflexivo quando ele é ativo e passivo ao mesmo tempo, quando ele faz e sofre a ação. Então essas vozes verbais elas ajudam também a trabalhar a questão da análise sintática dentro do que tange a gente da passiva, que mostra que o sujeito geralmente está sofrendo a ação e ou pode, quem sabe, estar realizando a ação sendo um ativo ou ao mesmo tempo esteja sofrendo e praticando a ação. Se formos pegarmos uma frase, podemos com uma frase a depender do contexto colocada, podemos identificar quem é um ativo, passivo e reflexivo, que geralmente essa parte aqui é voltada para o sujeito. Se formos pegar esse exemplo da frase, o casal comprou a cama. Nesse caso, o casal comprou. O verbo dá a ideia de ação, de que está praticando a ação. Então, nesse caso, é uma voz ativa. Agora, se eu mudo o sentido agora, a cama foi comprada pelo casal. Nesse caso, o casal não seria mais o sujeito, e sim a cama seria o sujeito. E a cama foi comprada pelo casal. Nesse caso, a cama, que é o sujeito, passa a ser uma voz passiva, porque ele sofreu uma ação. Ela foi adquirida, comprada por um casal. Já o casal aqui passaria a não ser o sujeito, mas o predicado nessa mudança que se faz para identificar essas vozes verbais. Evidente que, usando essa frase aqui, não daríamos uma voz reflexiva, mas se fôssemos usar um exemplo para trabalhar a voz reflexiva, poderíamos usar frases como João machucou-se ao cair da escada. Ele caiu, machucou-se, ele sofreu e praticou a ação ao mesmo tempo, que existem vários casos desse. E geralmente a voz reflexiva, para você identificar o agente, a passiva nele, utiliza esse termo aqui, ó, se.
Esse é o termo que se usa para identificar qual para identificar quando se trata de uma voz reflexiva. Então, preste atenção nesses pontos que eu coloquei aqui, pegando os exemplos que estão aqui no quadro que eu coloquei, que vai ajudar vocês a trabalhar esse conteúdo e poder, mais à frente, quando for fazer a prova, ter firmeza e segurança no que está fazendo. E como eu sempre falei nos outros vídeos, vai estudando também outros canais, a exemplo de sites como Educar Mais Brasil, o InfoEscola, o UOL Educação e mais outros canais de YouTube para ajudar a reforçar esse aprendizado e absorver melhor esse conteúdo juntamente com esta aula que eu passo aqui para vocês. Então, curtam minha página, compartilhe, vá passando, interaja, faça perguntas, sugestões e questionamentos. Não deixe de estudar, aproveite esse momento ocioso da quarentena e vá estudando. O Enem não está tão longe assim não. Deus abençoe.